A gente está aqui para conversar sobre negócios, sobre estratégias, porque a nossa formação na graduação, ela deixa a desejar nessa parte empresarial. E isso, acho que João está aqui de prova também. Eu sei que existem várias pessoas aqui de diferentes gerações, mas hoje a gente não está mais podendo pendurar o diploma na parede e esperar que os pacientes apareçam. Muito pelo contrário. E uma outra coisa que acontece também é a dificuldade que a gente tem, para além de captar, de manter e ter retornos frequentes desses pacientes. Então, uma vez eu ouvi que a gente não precisa de novos clientes, a gente precisa de novos amigos, porque a gente não faz negócio com quem não é amigo da gente. Então, abram um pouquinho a mente de vocês a partir de agora, desse comecinho da nossa reunião, e comecem a pensar de que forma você hoje, como profissional, consegue ampliar um pouquinho mais o seu lastro, os seus braços de amizade, porque você vai fazer negócio com quem é seu amigo. E será que então eu posso transformar um paciente meu em amigo? O que é que vocês pensam? Dá para transformar um paciente em amigo? Existem algumas maneiras de se fazer isso. A primeira é ter, escuta ativa. Só com escuta ativa que vem a segunda etapa, que é criar conexão. E dentro da nossa área, a endodontia, é às vezes um pouco difícil você estabelecer essa conexão com os pacientes. Por quê? Primeiro, a gente vê eles muito pouco. Nós não somos da ortodontia, nós não somos da estética, que o paciente volta várias vezes. Então é uma, duas, três sessões no máximo estourando e finalizou. Acabou nossa relação com esse paciente. Então, de que forma a gente consegue manter esse contato com o paciente? Para além daquelas consultas de retorno que muitos pacientes não têm nem consciência e não dão a devida importância em retornar para acompanhar aquele tratamento. E eu comecei a desenvolver essa estratégia em 2014. Ela é muito simples, é barata, só precisa de uma única coisa: vontade. Vontade e curiosidade para aprender. Que qualquer pessoa consegue aprender isso e aplicar. Essa aplicação vai te transformar em um amigo do seu paciente. Porque quanto mais conexão você tem com ele, melhor fica a relação de vocês e ele vai retornar, ele vai lhe indicar pacientes. Porque sabe o que acontece? Paciente satisfeito vira fã e fala da sua marca para outros pacientes. Você com certeza já foi em algum atendimento, já foi atendido por um profissional. E isso não importa preço, tá, gente? E você ficou tão satisfeito com aquele atendimento que você, de livre e espontânea vontade, indicou ele para A, para B, para C, para D. Você fala, porque você ficou fã daquilo ali. E muitas vezes você fala assim, ó, não foi o mais barato. Então, o preço está muito relacionado à mentalidade. E a gente vai trabalhar um pouquinho de mentalidade nos nossos próximos encontros. Você vai falar, paguei caro, mas ele resolveu meu problema. E você vai indicar ele para outra amiga, outro colega, porque você ficou fã do que ele fez. E existem pequenas coisinhas que a gente pode fazer para estreitar esse laço e aumentar a possibilidade do seu paciente virar seu fã. A gente já falou de escuta ativa, falamos de conexão, e a outra é você valorizar o tempo que ele te dá, o tempo que ele transfere para você quando ele está na sua cadeira. E se você, a gente vai falar de preço de novo agora, se você não está cobrando o que você acha justo pelo seu tratamento, você não vai entregar o seu melhor. Ninguém trabalha feliz quando está atendendo, ganhando menos do que acha que merece.
Por isso que eu acho delicado você pechinchar ou barganhar quando a gente fala em área de saúde. Uma coisa é você barganhar e pechinchar a lavagem do seu carro. Outra coisa é um serviço tão importante quanto o nosso, que é devolver saúde e reabilitar pacientes. Então, se você não está recebendo o que você acha justo pelo seu trabalho, muitas vezes você barriga um ponto de contato, finge que não vê o sanguinho entrando lá no lençol de borracha, porque você já está cansado, já está agoniado. O caso é desafiador, você não está cobrando aquilo que você deveria. Então, tudo isso passa por mentalidade e construção de marca pessoal. A história que eu quero trazer dos relatórios odontológicos que vão ser hoje presente para vocês, porque a gente bateu nossa meta lá dos 350 membros, dobramos, quase dobramos, na verdade, vamos dobrar, mas chegamos a mais de 100 da nossa meta, 450, é sobre construção de marca. E essa construção de marca pessoal, você vai levar ela aonde você for. Foi com ela que eu mudei de cidade, foi com ela que eu me inseri em novos ambientes de trabalho, foi com ela que eu construí meu instituto, mas até há 2, 3 anos atrás eu trabalhei em clínicas de terceiros, mas os pacientes se referem a mim. Até hoje tem paciente da minha cidade antiga que manda mensagem: eu quero uma indicação sua, descobri que você não está mais lá, eu confio em você, no seu trabalho. Isso é construção de marca. Isso é pensar na sua carreira a partir do momento do agora, independente da situação que você esteja hoje. Então vamos pensar nessa construção de marca sem pensar em investir quantia de dinheiro. E uma dessas estratégias é a simples confecção de relatórios para os pacientes. Como é que a gente vai fazer essa construção de relatórios? De maneira simples, para que não fique custoso manter ela no seu dia a dia. Eu faço essa construção de relatório desde 2014 e eu achei um relatório, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, de 2016, no meu Drive. E olha como era simples essa construção de relatório. Vamos aqui, ó. Pra vocês não dizerem 2016, 2017. Até 2 anos atrás, eu fazia todos os meus relatórios. Eu construía todos os meus relatórios. Isso para mim era parte do tratamento. Então, o paciente, na consulta dele, paga pelo meu tempo que eu vou dedicar para construir esse relatório. Muitas vezes era oneroso ou era cansativo, eu fazia muito final de semana, até que eu comecei a abrir espaços na minha agenda para começar a fazer a construção de relatórios fora do final de semana. Mas até então, era no final de semana que eu construía. Por quê? Eu tinha um objetivo. Cadê o de 2016? 2016, Aurino. Ok, seu Aurino. Vamos ver seu Aurino. Porque eu queria construir essa relação com meus pacientes, sabendo que o paciente de endodontia não retorna para o consultório odontológico, a não ser que ele precise fazer o tratamento de canal. E aí a gente também tem outras estratégias para trazer esse paciente de canal para a nossa cadeira, porque é muito mais fácil e mais barato trazer aquele paciente que já gostou do seu serviço, já foi impactado pelo que você faz, de novo para sua cadeira, do que conquistar e atrair novos pacientes. Eu já cheguei a gastar aqui de tráfego para trazer leads que nem sempre eram qualificados. Muitas vezes mandavam pergunta, atende plano, e hoje essa já não é mais o meu ensino, não é mais o meu foco. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que trazer um paciente que já foi impactado com uma ação, muitas vezes de graça. Então, dá trabalho construir relação com o paciente. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas se você quer paciente que volta, que indica, que valoriza o seu trabalho,
Essa conversa vai abrir muito a mente de vocês. Então, em 2016, olha o que eu mandava no meu relatório: um cartãozinho de visita, super simples, nome do paciente, a unidade que eu tratei e algumas informações básicas que tinha acontecido lá no tratamento. Muitas coisas eu acabei deixando de colocar, porque eu achava que fazia sentido para o protesista e não fazia. E sempre um raio-x de antes e depois. Paulinha, eu não tenho como documentar meus casos agora. Pô, tem câmera intraoral da Shein, da AliExpress, que tá fotografando lindamente. Eu ainda tenho muita dificuldade em aceitar a inserção de celular para fotografar enquanto tá atendendo. Eu não sei como é que fica isso em biossegurança. Mas se você faz foto extraoral, ou então quando termina com um aparato certo, dá para fazer de celular também. Mas tem câmeras intraorais que tiram boas fotos. E depois, lá, paciente X está orientado a comparecer ao seu consultório, agradecemos a indicação. Nessa época que eu mal sabia usar o microscópio. Essa câmera aqui era só de enfeite, porque se eu soubesse usar essa câmera aqui, tinha foto nesse relatório. Outro relatório aqui, de novo, super simples. 2017 esse. Paciente, o que eu fiz no paciente e o antes e depois dele. O reabilitador fica tranquilo, confiante no tratamento que eu fiz. O paciente leva isso para casa e a nossa conexão aumenta. Com o passar do tempo, eu fui engrossando o caldo. E eu fui começando a entender que eu podia deixar recados para os meus pacientes. Inclusive, os nossos pacientes agora recebem no slide final do relatório deles, sabe o quê? Um link do Google Meu Negócio. Existe maneira mais inteligente de você solicitar uma avaliação do seu paciente depois que ele está feliz de ter recebido esse presente? Ele só clica, tá no celular dele. Você não está pedindo, mandando mensagem, abusando ele. Ele leu o relatório, ficou feliz, viu ali, clicou no link que te avaliou. Hoje o Google Meu Negócio é uma das estratégias orgânicas que você não precisa colocar dinheiro na mesa, mais rentáveis e que trazem pacientes reais e qualificados para o consultório odontológico. Quando eu cheguei aqui em Ilhéus, eu tive que reconstruir toda a minha rede de indicadores. Não foi fácil. E hoje, meu consultório aqui ainda é metade alimentado por indicadores, mas a outra metade é simplesmente alimentada pelos comentários que os pacientes da gente deixam no nosso Google Meu Negócio. Fazer Google Meu Negócio é igual construir o perfil de um Instagram. Você quer abrir hoje um perfil novo? É igualzinho do Google Meu Negócio. Simples, barato, eficiente e rápido. Assim como produzir um relatório odontológico para o seu paciente que vai aumentar a sua conexão e o nível de encantamento que ele tem com o seu serviço. Sabe por quê? Vou aproveitar que tem um professor de dentística aqui também, mas muitas vezes, na nossa área, endodontia, você se acabou fazendo um tratamento de canal e o paciente não tem ideia do que foi realizado, porque eles só querem ver a faceta linda, a coroa linda que João vai fazer na boca dele. Quando você termina o tratamento de canal, você já terminou, deixa eu ver meu dente. Não, gente, tratou dentro. E assim como é importante para a dentística, para a gente também é. Sensibilizar o paciente de toda a nossa construção até atingir aquele resultado. O professor João tem que colocar um fio retrator, fazer uma moldagem com um negócio leve, com um negócio pesado, depois outra moldagem, depois fazer término, depois moldar de novo e escanear, preparar a gengiva para construir aquele sorriso que o paciente deseja. E quando você vê o processo, você valoriza muito mais a entrega e o resultado. Então, os nossos pacientes hoje têm que ter consciência do seu esforço, do seu trabalho aqui no Mocho.
Se vocês concordam comigo, até aqui, até esse momento de brainstorm, que eu tô abrindo essas estratégias para vocês, a minha maneira de pensar, fala aqui no chat. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Não faz sentido? Vocês já tinham pensado em algo parecido, mas deu preguiça? Ah, vai dar muito trabalho, Paulinha, fazer tudo isso. Faz sentido demais, maravilha. Então vamos começar a fazer, né, galerinha? Vamos começar a fazer, porque resultados diferentes vêm de ações diferentes. E a gente está tendo a oportunidade aqui de mudar, de verdade. Eu acredito nisso, de mudar a forma como a odontologia entrega seu serviço, de mudar a forma como os dentistas são vistos pela sociedade. Imagine aí, se somos quanto? 31 dentistas a partir de agora começam a impactar positivamente seus pacientes com uma ação simples. Não quero construir um relatório de 12 laudas. Quero construir um relatório de antes e depois. Só raio-x final, raio-x inicial. Você vai impactar o seu paciente. Sabe por quê? Porque se até aqui nenhum de vocês fazia, multiplica aí pela quantidade de dentistas que a gente tem no Brasil. Nós somos minoria. Quem faz relatório é minoria. Quem pensa em sucesso do cliente é minoria. Porque a gente só quer terminar de atender, tirar o gorro, o jaleco e ir para casa. Nossa formação brasileira não pensa em ações empresariais para dentista. Não é culpa sua, não. Eu quebrei muito a cara. Só que eu sempre bebi de outras fontes. Eu nunca consegui ficar 100% presa à odontologia, porque isso, para mim, era pouco baseado na minha experiência pessoal como cliente. Então, imagine aí, nós somos 31 aqui dentro. Se todo mundo, a partir de agora, começa a tirar um período durante a semana para construir esse relatório e enviar esses relatórios para o paciente, a percepção dos consumidores de tratamentos odontológicos, que eles são clientes, não tem mais paciente aqui não, vai mudar. E você vai conseguir mostrar e construir o seu valor e espalhar sua marca por aí. Porque se eu recebo um relatório sobre minha saúde bucal e achei super interessante o que eu vi, ainda mais quando tem antes e depois. Isso é uma coisa que a estética tá anos-luz na frente da Endo. Eu vou mandar para minha amiga, eu vou tirar um print da parte que me interessa, eu vou mostrar para minha mãe, que vai mandar para a colega dela. Vocês acham que só vocês tiram print de conversa? Só vocês jogam conversa em grupo? Paciente também. E é pensando nisso, da mesma forma que a gente pensou, no final do relatório agora, eu vou colocar a zorra do link do Google Meu Negócio. Porque é o momento que ele não tá levantando da cadeira, cansado, meu, ai, quanto tempo que eu fiquei de boca aberta. Ou então não é o momento que ele tá ali fazendo milhões de coisas com o filho debaixo do braço aqui, correndo, e você recebe, olá, bom dia, boa tarde, poderia me avaliar no Google Meu Negócio? O que achou do meu serviço? O cara tá cagando pra isso. Ele vai olhar a mensagem, vai botar ele de volta e vai fazer o que ele tem que fazer. Mas você vai ativar nele o gatilho de reciprocidade. Você presenteou ele, você não combinou com ele nada, você não cobrou ele por isso. Você presenteou ele com um relatório e no final tem lá um pedido bem delicado e discreto, com um link, que é só ele clicar e te avaliar. E foi usando essa mesma estratégia que a gente escolhe o horário certo para enviar o relatório para os pacientes. Tudo é intencional. Se você quer resultado, você precisa ser intencional. E não há nada de errado com isso. Você quer ter resultado. Se você quer ganhar uma competição, você vai treinar todos os dias, você vai comer bem, você vai dormir bem. Você está sendo intencional. Se você quer ter resultado aqui, ó, você tem que ser intencional.
Isso é estratégia. E vender não é pecado. Vender, a gente já conversou sobre isso. É resolver o problema de alguém. Que maravilha que tem dentistas como vocês, que entregam um bom serviço vendendo saúde. E sabe qual é o melhor horário para enviar os relatórios para os pacientes? Chuta aí. Chuta aí. Qual o horário que vocês acham que é o melhor para mandar esse relatório para os pacientes? Ou vocês não têm ideia? Meio-dia. Por que meio-dia? À noite, meio-dia. Quero mais, gente. Quero mais. Meio-dia por quê? Explica aí. Já que tá fazendo sentido essa conversa para vocês. Tá fazendo sentido? Talvez eu resolva aqueles problemas de paciente que some após o tratamento, que tem aquela resistência e não reconhece sua qualidade técnica. Se você tem dificuldade de gerar autoridade e de encantar indicadores, esse é um dos problemas que você vai resolver. Paciente que some após o tratamento, falta de reconhecimento de qualidade técnica, que eu sei que vocês têm, senão vocês não estavam aqui. Hard skill brasileiro manda bem e dificuldade de gerar autoridade e encantar indicadores. Esses problemas vocês vão resolver hoje. Mandaria pela manhã, acredito que a mente esteja mais fresca antes dos problemas da tia chegar. Porque as pessoas que almoçam sozinhas almoçam com o celular, após o almoço, bem cedinho, hora da manhã. Galerinha. Sabe qual é o horário que a gente envia aqui? O horário. E vocês podem fazer isso de acordo com a região de vocês, tá? Cada região tem o seu modus operandi. E aqui na Bahia, a gente escolheu o horário do happy hour. Porque é o horário que eu vou ter mais chance de receber o relatório na palma da minha mão e querer mostrar para um colega na mesma hora que eu estou conversando. Pessoas se conectam com pessoas. Mandar, eu mando depois. Eu quero atingir aquele meu paciente quando ele está em uma roda, quando ele está com gente. Então é rap. É rap. Saindo do trabalho, quinta, sexta. É horário de almoço, segunda, terça, quarta. Então é sempre um horário que a gente acredita. E isso vai muito. Assim, quanto mais você ficar bom nisso, mais você vai aprender a ler os seus pacientes. Entender de pessoas. E aí aquela senhorinha que você atende, que conta a vida toda dela e dos netinhos, não faz sentido você mandar no horário de rap. Faz sentido você mandar num sábado ou domingo de manhã, que pode ser que ela esteja recebendo os familiares em casa. E que vai pedir até ajuda, né, pra ver direitinho como é que tá ali, o que é que a dentista disse, e por aí vai. Então você vai ficando bom nisso. Vai ficando bom nessa construção. Que o paciente que você fez aquele caso lindo precisa entender o que foi que você fez. Precisa entender o esforço que você teve para entregar aquele resultado para ele. E sem essa narrativa, sem documento, sem continuidade, a gente diminui a conexão. E lembra qual foi o nosso começo dessa live aqui hoje? Você não precisa de novos clientes. Você precisa de novos amigos. Fazer amigos é se conectar. Se conectar para além dessas paredes aqui, ó. Escutativa, conexão. Genial, boa, Rafinha. Que bom que fez sentido para você, dona moça. Então vamos lá. Vamos para a prática agora. Como é que de fato a gente faz? Esse relatório é antigo também, tá, gente? Esse relatório eu acho que deve ser de 2023 ou 2024. Mas vocês da nova geração podem fazer no Canva. Eu sou da old. E
me dou melhor no PowerPoint. Mas existem também inteligências artificiais que ajudam na produção desses relatórios, como, deixa eu colocar aqui, tem o Gama, tem a Beautiful AI, tem a, acho que o Vimeo, peraí que eu acho que eu tenho um link desse aqui, que eu mando pra vocês aqui agora. Eu vou mandar lá no grupo, acho que fica melhor. E no Canva também. O Canva acho que tem hoje, né? Me lembrei aí, quem usa o Canva. Acho que tem uma inteligência artificial que você já consegue pedir algumas coisas prontas. Você bota o texto, né? Precisa que você gere um relatório lá, manda as imagens, ele mesmo já dá uma prévia. Mas eu sou da velha guarda e eu ainda não consegui, com os meus estagiários, gerar um padrão de relatórios que eu consiga sozinha, só alimentar e ele faz tudo sozinho. Mas eu sei que isso é hoje uma questão de tempo, que as inteligências estão ficando cada vez mais inteligentes. Nós não somos mais a raça mais inteligente da humanidade. Não somos. E a gente tem que aprender a usar essas inteligências artificiais quanto antes e colocá-la para trabalhar para a gente. Mas tem coisas que ela ainda deixa a desejar. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, esse relatório é um relatório antigo, mas serve como base. Vocês vão receber um modelo bem parecido com esse. Aliás, vão receber uns 3 modelos. Acho que a gente colocou uns 3 modelos em PowerPoint e tem uns 3 modelos iguais, pareados em PDF. Porque se você não estiver usando a mesma versão que eu uso do PowerPoint, o PowerPoint vai todo desconfigurado. Então, eu mandei também ela em PDF. O que é que vocês precisam fazer aqui? Deletar minha foto, colocar uma foto sua. Fazer o padrão, fazer ele no padrão de vocês. Então, aqui, esse segundo slide, você vai deletar essa foto e colocar a sua foto. E aqui você vai colocar a foto com o paciente. Paulinha, como é que você consegue, depois de um tratamento de canal, fazer com que seus pacientes queiram posar para uma foto com você? E aí eu quero saber uma coisa. Para quem me pergunta isso sempre, e se você também se perguntou isso, vocês já pediram? Vocês já pediram? E para pedir tem um jeitinho certo. Se vocês pedirem, eles vão aceitar. A grande maioria aceita. E lembra que eu falei sobre ler pessoas? Tem pacientes que você já sente que não é muito aberto. E isso a gente consegue ver também na nossa anamnese. Que horas são? Lu? Luciana? Você consegue trazer uma anamnese nossa, por gentileza? Tá na recepção? A ficha dos pacientes? Você lê a pessoa. Tem as fichas dos pacientes que foram atendidos hoje. Você pega lá na recepção, por favor? Obrigada. Você vai ler esse paciente que for mais resistente. E antes de ler, se você não tem esse feeling tão legal, você pode usar essa anamnese que a gente usa aqui de padrão, que a gente chama de anamnese moderna. Na anamnese moderna, antes de você perguntar para o paciente se ele tem, sei lá, se ele fez uma cesárea, se ele fez uma última cirurgia, se ele tem diabetes, eu pergunto sobre ele. Eu quero genuinamente fazer novos amigos. Eu quero genuinamente. Obrigado, Lu, conhecer aquela pessoa que vai deitar aqui na minha cadeira e abrir uma parte tão delicada do corpo dela para mim. Eu quero conhecer aquela pessoa. Então, nessa anamnese, que a gente chama aqui de questionário médico odontológico, ela começa com essa frase aqui, ó. Posso te conhecer melhor? Eu quero conhecer essa pessoa. E aqui, na questão número... A primeira é como me conheceu. A segunda é se existe alguma coisa que a gente possa oferecer para ela. Playlist também de banda. E a número 6 é quais são as suas principais características como paciente.
E ele vai me dizer, ó, impaciente, alegre, exigente, flexível, perfeccionista, disciplinado, comunicativo, ansioso, prático, detalhista. Quando ele entrar na minha sala, eu já vou saber se eu vou receber ele com um abraço, com um sorrisão ou de uma forma mais discreta. Então, esses pacientes, eu já leio ele antes, leio na ficha, e quando termina o atendimento, eu faço uma pequena pergunta para ele, que é: podemos registrar esse momento? Sim. Podemos fazer uma foto para registrar esse momento? Sim. Antes de você perguntar isso, existe uma outra técnica que a gente aplica aqui, que é da linguística, que é quanto mais sim você fizer a pessoa dizer, maior é a chance dele dizer outro sim. Meu irmão é gerente de banco, Itaú. Ele, oh meu Deus do céu, quantos velhinhos caem no Pix dele, no negócio da poupança que ele faz pros velhinhos. E ele me ensinou essa técnica. Paulinha, a gente tem que fazer os clientes dizerem sim, 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 sim. Então, quando eu pergunto, entendeu tudo? Ou então, tipo, você não pergunta, ficou alguma dúvida. Se você perguntar, ficou alguma dúvida, ele vai dizer não. Se lascou. Você vai perguntar, consegui esclarecer tudo? Sim. Entendeu tudo que eu te expliquei? Sim. Podemos tirar uma foto agora para registrar esse momento? Claro. Acabou. Posso postar? Pode sim. Ai, tenho vergonha, então posso usar para material interno aqui para confecção do seu relatório? Sim, pode. Acabou. Você tem uma foto e você pode usar da forma que você quiser. Tem colegas e dentistas que gostam de postar nas redes sociais os pacientes que eles atenderam. A gente aqui criou um jargão que é atendendo as melhores pacientes de Ilhéus. Isso gera uma sensação de fear of missing out, que é o FOMO, que é eu não estou fazendo parte, porque eu não estou no consultório que atende as melhores pacientes de Ilhéus. Fiquem à vontade, usem, modelem, copiem, usem o que fizer sentido para vocês, comecem a postar, as pessoas precisam saber que você atende, onde você atende, o que é que você faz para viver. Então é assim que eu consigo essas fotos aqui, ó, para colocar nos relatórios. E serve tanto para relatório quanto para postagem de redes sociais. Assim como esse relatório aqui. Observem que esse relatório ele está em formato que se encaixa com o quê? É o mesmo formato do quê? De um carrossel no feed. Tenho vergonha de aparecer. Mostre o que você faz. Um antes e depois. Eu comecei, vocês viram meu relatório de 2016? Eu comecei mostrando, levando um raio-x final e inicial. O paciente não quer aparecer? Mostra o relatório. Se você tem relatório sendo produzido, é porque você tem paciente sendo atendido. E as pessoas estão, ó, olhando, prestando atenção em você. Então, esse relatório já é produzido no formato de um carrossel. Então, se eu tô sem nada para postar aquele dia, posto um caso. Fica lá pra compor meu feed. Quer tá com feed organizado? Quer tá com Instagram profissional e pessoal dividido? É tudo a mesma coisa. Se vocês quiserem falar sobre isso em outro momento, já joga aí no chat, bota ideia. Quanto mais energia vocês derem para mim, mais energia eu consigo devolver para vocês. Do que vocês acharem que eu posso contribuir. O que é que vocês querem aprender? Digita. Viana tá aqui, atento a tudo. Depois a gente pega isso, joga na inteligência e vamos produzindo novos materiais para vocês. Slide 3, foto da dentista, foto do paciente. Gosto muito disso. Motivo principal. Isso demonstra a escuta ativa. Estou com dor e preciso ser atendido. E o motivo principal foi essa reintervenção endodôntica ou retratamento. João, que delícia que você está aqui, João, porque esse caso me fez escrever. Eu ainda não postei. Tá guardado. Depois você me diz se faz sentido.
me fez escrever uma carta aberta aos protesistas. Uma carta aberta mesmo. Eu abro meu coração, porque o que aconteceu nesse caso já aconteceu assim. Esse ano aconteceu de novo. Esse foi do ano passado, 2024. Já aconteceu esse ano de novo. E isso tem 2 anos que eu tô aqui em Ilhéus. E ano retrasado, quando eu tava indo em Salvador, aconteceu 2 vezes. E você pode me mostrar, na sua visão, se isso já aconteceu com você e de que forma a gente pode fazer para que isso não aconteça mais. Porque os pacientes saem daqui com esse relatório, tá? E aí, assim, eu coloco aqui no relatório alguns achados. Os achados que eu acho importante. Quem produziu esse relatório foi meu estagiário na época. Então, eu tenho lá, unidade 36, primeiro molar inferior esquerdo, presença de lá, envolvendo a furca. Esse relatório, assim, ele tem dois, dois objetivos. Quando eu quero falar com o dentista de forma mais específica, eu coloco um monte de coisa técnica. Quando eu sei que é um relatório mais para avaliação de saúde bucal do paciente, que é o que eu chamo de relatório diagnóstico inicial, eu coloco coisas mais que o paciente seja mais sensível ao paciente, que seja fácil dele entender. Isso daí era um relatório para indicador, porque o indicador que tinha me encaminhado é esse paciente. Então ele fez uma extração, a extração não resolveu a dor dele na verdade estava associada a esse pré-molar aqui. Então, tinha presença de coroa total provisória, presença de lesão apical, os canais radiculares estavam pobremente preenchidos com material obturador. Esse foi uma das justificativas que a gente usou, né, para justificar para o paciente a necessidade de fazer essa reintervenção. Então, o paciente sai daqui, isso é um documento legal. Isso é um documento legal, inclusive para nossa proteção. Então, eu fiz o acesso sobre resina, a fim de conservar o núcleo pré-existente e preservar as paredes internas. Então, isso daqui era uma resina. Aqui era dente, mas aqui era resina. Eu não quis destruir todo esse núcleo que ele tinha, até porque era de noite, eu não ia ter condições nenhuma de fazer um outro provisório, então eu falei, vou fazer o acesso por aqui. Como a gente tem microscópio e ultrassom, a gente consegue fazer isso. E o que foi que eu fiz na primeira sessão? Preparo químico-mecânico, drenagem de exudato via canal, medicação intracanal, tracal. Então aqui tá a foto com a radiografia com medicação. E aí, João, vem o babado. Quando o paciente retorna, 15 dias depois de medicação, o protesista tinha cimentado o pino de fibra de vidro. Essa é a minha carta aberta aos protesistas. Não, não comunica. Não faz nada no interior do canal sem antes olhar o raio-x final ou perguntar para o endodontista. Isso é de uma dor. Porque o paciente sentou em minha cadeira, eu tinha 1 hora e meia com ele, o cara é juiz, e ele estava com pressa, tinha não sei o que lá para fazer, que ele dá aula também na faculdade, na UESC. E eu não consegui falar sobre o que aconteceu. Eu vi, entendi o que tinha acontecido, respirei fundo e foi o pino de fibra de vidro que eu tirei com mais ódio. O que eu gosto de tirar pino de fibra de vidro. Mas esse eu tirei com muito ódio. Porque eu ia só irrigar, lavar e obturar. Repreparar ali o terço apical final. E, e quando eu tiro, que eu vejo o pino de fibra de vidro, gente, eu suava frio. Eu botei 3 insertos de ultrassom para remover o pino de fibra de vidro. Rá, 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 rezando. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou uma pessoa tão boa. Não mereço isso. Deu certo. Deus ouviu minhas orações. Aqui tá a remoção da porção final do pino de fibra de vidro. Como tinha umidade lá dentro, tava com medicação intracanal, com ultracal, ele fica úmido, a adesividade não aconteceu 100%. Então, no final já foi fácil de sair, mas o pino tava lá embaixo, real. Limpeza completa do canal radicular. Note a imagem lá embaixo do forame limpo. Então, o paciente, minha gente, entende todo o esforço que foi feito. A endodontia
não precisa mais ser uma especialidade invisível, uma especialidade que vive às escuras. Antigamente era assim, né? Uma especialidade tátil, a gente sente no tato. Hoje não, meu filho, a gente vê tudo que a gente está fazendo. E esperto é quem documenta. Esperto é quem documenta. Porque se chegar no Brasil a onda de pacientes e processos que tem lá fora, isso daqui protege a gente. Agora sim, obturado, radiografia de controle de obturação, foto da gota-pecha, foto do cotozol para proteger a minha gota-pecha, para aí sim o endodontista, o protesista conseguir colocar o pino, porque ele tinha pedido para colocar o pino e tá tudo bem. A esponjinha para facilitar o acesso ao conduto desobstruído, facilmente removida, só que eu já estava com raiva escrevendo esse relatório. Facilmente removida com a sonda exploradora. O selamento final, a vista oclusal do dente provisório, a limpeza interna, texto apical. Esse foi um relatório, gente, muito completo, tá? Muito. Por conta da situação que aconteceu. Mas nem todos são assim. Cicatrização alveolar em curso, presença de tártaro e assim, os próximos passos. Isso aqui, assim como o motivo principal e os próximos passos, esses são as duas coisas mais importantes para mim que tem que ter no relatório. Porque o paciente, quando sai daqui da sua cadeira, você vai falar, 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 mas ele já tá com a cabeça no próximo compromisso dele, para pegar o filho na escola. Aquele relatório que ele tinha prometido entregar, mas ele demorou um pouquinho mais de tempo aqui. O que você tá falando tá entrando por aqui e saindo por aqui. São muitas informações que pra gente é rotina, pra gente é cotidiano, pro paciente não é. Eu tiro por mim. Eu fui na minha dermatologista há uns 4 meses atrás. Se eu não tô com a receita dela colada no meu closet e olhando o passo a passo da skincare pra fazer, eu não ia ter. Cabeça não tem condições. É muito passo a passo. Isso pra ela é rotina. Pra mim, não. Aí agora ela me deu uma outra receita. Então eu coloco as duas para ver o que é que eu tenho que tirar de cá para de cá. Isso daqui vai os próximos passos para o paciente. Ele entende que ele tem que voltar depois para acompanhar o tratamento. Ele entende que ele tem que fazer a remoção daquele ponto que ele não tirou, se fosse o caso. Realizar a radiografia que eu solicitei. Tudo isso é proteção para você e cuidado e zelo com seu paciente. Cuidado e zelo. Genuíno. Mostrando que o que você entrega no atendimento é isso, incrível. Outro caso, outro relatório. Vou pegar um aqui. Esse daqui é muito legal, sabe por quê? Eu procurei o nome dela e achei o print. Achei não, né? Achei nossa conversa e tirei um print do dia que eu mandei o relatório para ela e ela me deu o feedback dela. Olha o feedback que essa paciente me deu. Aqui. Dia 19 de julho de 2023. Olha o que ela me disse. Gente, é um relatório. Um relatório. Que top! Amei demais. Revolução total em Ilhéus. Revolução total em Ilhéus. Revolução. Ela não tá falando do que eu comprei um scanner, que eu tenho um Itero, que eu não tenho. Que eu tenho, eu usei nela um laser de alta potência. Ou aquele negócio de profilaxia, o Airflow. Ela falou que isso aqui foi a revolução total em Ilhéus. E ela trabalha com vendas. Depois eu encontrei ela pessoalmente e ela me falou: Paulinha, isso é pós-venda de sucesso. Isso é sucesso de cliente. Então me digam se vocês hoje não têm capacidade para gerar um relatório desse e causar um encantamento nesses pacientes. Se não sou eu que estou dizendo, mostrei aqui para vocês em pente. Então vamos lá, de novo. Esse outro paciente, queixa principal ou motivo principal, como vocês quiserem chamar. Busca um novo olhar sobre sua saúde bucal.
Sensação que a restauração quebrou e acumula alimentos. Dentes descalcificados. Isso daqui foi eu que fiz. Isso daqui eu me lembro. Não foi meus estagiários que fizeram esse. Isso aqui é de 2023. Após análise clínica, percebe necessidade de copia e cola, gente. Mesmo relatório. Qual é o paciente hoje que não tem necessidade de exames radiográficos complementares? A grande maioria precisa. Você vai pedir. Você está embasando isso daqui. Visto que a paciente apresenta o quadro bucal com presença de restaurações infiltradas e insatisfatórias, além da presença de descalcificações. Presença de tártaro. Quando os pacientes veem essas imagens, eles se chocam. Geralmente é tipo, meu Deus, eu não tinha ideia de que minha boca estava assim. E realmente não tem. Paciente não é feito. Não entende. Autoexame, não entende. Só vai ver quando o dente quebrar, quando tiver uma coisa bem preta, quando tiver com dor. Mas isso daqui eles não enxergam. E enxergando isso, eles dão valor ao trabalho de vocês. E eles voltam. Porque você não vai fazer tudo numa sessão só, mas ele tá com o relatório na mão. Tipo, meu Deus do céu, como tá isso aqui? Não tem condições. Filtração distal, desadaptação de bordos. De novo. O que é que a gente tem aqui? Ponto de contato satisfatório. Acúmulo alimentar em região interproximal. Isso aqui é o valido dela. Quando você come uma carne, aquele churrasquinho no final de semana, gruda alimento aonde? Aqui. Uhum. Sabe por quê? Olha aqui como é que isso tá. Eu vendi a restauração aí pro reabilitador. Meus reabilitadores ficam assim, ah, sorriso de cacá. Eles não precisam convencer o paciente de nada, que as fotos falam por si. Eu Ei, por que que eu não estou em Ilhéus? coloco o dinheiro na mão de reabilitador, viu, João? Não é pouco, não. Imagem de infiltração, desadaptação de coroas, presença de degrau, boto tudo, 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 tudo. E o paciente entende o nível que ele tá e aonde ele quer chegar. Por exemplo, esse dia eu fiz uma limpeza, a profilaxia, a raspagem, e dei um polimento nas restaurações dela. Mas eu deixo bem claro para ela que houve melhora, assim, visual, mas ainda se faz necessária a avaliação de um protesista. Porque isso daqui não tá adequado. A pessoa merece uma condição bucal melhor. Sem falar a avaliação aqui nessas cúspides de canino desgastadas e por aí vai. Acho que deu um bug aqui. Não. Então aqui vem um relato também, que é uma coisa que a gente consegue. Não faço mais assim, tá, gente? Não faço mais assim. Esse relatório também é bem completo. Hoje a gente tá mais enxuto, os enxutos vocês receberam. Então, como ainda existem espaços dentais devido ao tratamento ortodôntico, presença de contenção, eu sugiro a revisão ortodôntica do caso. Para ela, é necessário o acompanhamento semestral para manutenção de saúde bucal. Deve utilizar escova interdental para higiene dos espaços entre os dentes. Hoje eu já mando foto. Tem escovinha interdental, eu coloco foto para ele enxergar como é que ele usa isso. Isso é de uma riqueza, gente, que o paciente não tem como virar fã seu. E se ele virar fã, ele vai lhe indicar. Próximos passos que eu disse a vocês. Motivo principal e próximos passos quer dizer que você se importa com o paciente, que você escutou ele. Às vezes ele mesmo lhe disse: "Ah, eu queria fazer um clareamento". Coloca lá em próximos passos, no final de tudo. Primeiro saúde, depois estética, mas você escutou ele. E aí me diga se vocês não conseguem cobrar mais caro. Me diga se vocês não conseguem entregar mais valor fazendo um simples relatório odontológico. Simples relatório odontológico. Não precisa mais que isso. Essa é uma estratégia.